Rapaziada, temos aqui hoje o Hero Max, mais um produto aqui da Stage Sound, que é uma marca da Cool Tech. Para quem não conhece, já passaram alguns produtos deles por aqui no canal. O primeiro, se eu não me engano, foi um óculos com alto-falantes, que na época era muito bom. Inclusive, recentemente passou uma caixa de som deles aqui, que é a Go Free, que era um produto, cara, que atendia a maioria da galera. É isso, é um produto mediano, que não é uma crítica necessariamente ruim, já que em termos de preço ele é muito acessível, tá? Para uma caixa de som de 80 watts, estava muito acessível, e ele vai acabar entregando uma qualidade de construção e de som bem legal. Agora, o Hero Max tem uma chance de se destacar, né? De não ficar só como sendo um produto mediano, já que nesse caso aqui a gente tem um cancelamento de ruído ativo, 60 horas de bateria com o cancelamento desligado, tá? 35 horas com o cancelamento ligado. Eles também indicam aqui a tecnologia SoundX 2.0, que é própria aqui da Stage Sound, entregando uma batida mais profunda sem sacrificar médios e agudos. Essa é a descrição que eles colocam no anúncio. Fora isso, temos conexão multiponto, ou seja, vários dispositivos conectados no seu fone e ele vai alternar entre eles de maneira automática. Detecção de uso, então quando você tirar o fone ele vai parar de tocar automaticamente. Modo de latência baixa e 4 microfones aqui para deixar as suas chamadas mais claras. Isso sem falar que é um produto com Bluetooth 6.0. A gente não vê muitos por aí. Eu acho que só passou mais um produto por aqui com Bluetooth 6.0. Vamos lá ver se rola uma experiência de unboxing aqui. Cara, não estou muito esperançoso não, hein? E olha só, às vezes vem da onde a gente menos espera, né? Finalmente, uma caixa de transporte. Ó, parabéns. Já chegou com o pé direito por aqui. Vamos lá ver a cara da criança. Bom, um elástico, tá? O que torna uma caixa de transporte meio genérica, mas tudo bem. Melhor ter do que não ter, né? Que é CY, né, Halo? Então fica de olho aí. O Hero Max tá bem dobradinho aqui. Dá uma olhadinha nesse design. Cara, uma construção bem bonita. Já posso adiantar que não perde nada em termos de construção e de design para as concorrentes, seja a QCY ou a Halo. A gente tem aqui, ó, o logo da Cool Tech de cada lado. Parece ser bem flexível também, apesar de ser em plástico, beleza? Na parte aqui dos botões, a gente tem aumentar volume, um botão Mode aqui, reduzir volume, uma entrada de 3.5mm, se você preferir usar. Apesar de eu não estar vendo o cabo de 3.5 aqui, tá? Só o cabo carregador USB-C para USB-A. Entrada USB, e aqui provavelmente é para redução de ruído? Deve ser. Tô falando deve ser porque eu não tenho absolutamente nada marcado no botão, tá? E isso tá me levando a crer que pode ser um produto de repente white label. Infelizmente é o tipo de coisa que eu particularmente não sei dizer para vocês, porque eu nem sei como pesquisar, para ser honesto. Mas um produto desse tipo quer dizer que tem uma fábrica que tem ali um projeto e põe à disposição de várias empresas que queiram de repente divulgar sua marca alguns produtos que eles têm o hábito de fabricar. A gente viu isso em várias marcas aqui, desde a Tronsmart lá no começo até mesmo a marca do Alok. A UAU tem muitos produtos que são white label, que não quer dizer que o produto é ruim, mas a marca que está te vendendo não necessariamente é a marca que está fabricando. Nesse caso aqui, a única coisa que me faz de repente acreditar que não seja white label é o logo aqui nessa parte, mas até mesmo produtos desse tipo dispõem ali de alguma caracterização da sua marca, tá? Nesse caso aqui eles colocaram o Stage Sound em cima e o logo nas laterais, mas aqui nas conchas a gente não vê nada, né? Além, é claro, de botões um pouco mais genéricos. Mas assim, mais uma vez, não vou generalizar porque eu não sei se é white label ou não, e isso não tem impacto nenhum na qualidade aqui do áudio desse fone. E pelo que eu pesquisei também, a gente não tem um aplicativo. Isso quer dizer que para alternar entre os modos de equalização e também de redução de ruído, a gente tem que usar os botões que estão disponíveis aqui no painel. Ou melhor, na concha, né? Vamos lá. Bom, o nível de conforto tá bem legal. Ele é bem leve também, o que me leva a crer que para um uso assim por longos períodos de tempo, ele não vai deixar você com aquela dor de cabeça e nem com a dor na própria ali orelha, sabe? Quando tem um produto que fica pressionando muito. No meu caso aqui, entrou perfeitamente, encaixou muito bem, tá muito leve, não acho que você vai ter qualquer dor de cabeça nesse sentido. Agora, com a redução de ruído ativa, eu consegui perceber que ele anulou um pouco o barulho do ventilador que tá bem aqui embaixo. Não sei se vocês estão vendo a minha camisa aqui, ó. Treme um pouquinho, que eu tenho um ventilador bem aqui embaixo, é um ventilador forte. Ele conseguiu tirar um pouco desse barulho. Deixa eu ligar e desligar aqui de novo. Ó, em modo de transparência, a qualidade aqui, né, o delay da minha voz pro fone tá de boa também, não tem nenhum atraso. Agora eu vou voltar aqui pro cancelamento de ruído desligado e agora ligado. É uma redução bacana, tá? Não é uma redução ultra legal, mas cumpre o que é prometido pela marca. Legal. Já apareceu aqui na minha lista de dispositivos. Vamos lá, tô aqui com 50% do volume. Vamos pra primeira música aqui, nem vou começar com os graves, tá? Vou mais ali pra uma voz e violão, alguma coisa um pouco mais acústica. No violão, percebe-se que ele tem um apelo mais pro médio agudo do que pro médio em si. Mas assim, tem uma claridade sonora aqui, bem legal, bem legal. Aumentar um pouquinho o volume.
Ele é bem alto, tá? Em 75% pra mim aqui já tá no certo limite. Cara, é legal esse fone aqui que ele dá um destaque, né, pro baixo. Literalmente o baixo, o instrumento. Bem legal. Vou jogar em 100% só pra ver se vai distorcer. É, ó, em 100% é alto demais, pode acabar te fazendo mal, tá? Não aconselho. Mas, aqui em 85% mais ou menos, já tem um volume que chega num limite, assim, não sei se eu nem estou gritando pra falar a verdade pra vocês. Mas, no que diz respeito à acústica, assim, fiquei até surpreso dele conseguir dar um foco legal em médio agudo e não só em médio, ao mesmo tempo que se separa bem as frequências, tá? Não tem tanta mistura quanto eu esperava, tem um pouco, mas não tanto quanto eu esperava. E ali em 50%, 60%, como eu falei, o foco vai mais para as frequências mais altas. Conforme você aumenta o volume, você consegue perceber mais ali outros instrumentos. Bacana. Agora vamos ver como que ele se comporta com músicas com foco em grave e subgrave. Ah, e olha só, eu nem percebi aqui, mas tirei ele, ó, parou de tocar. Agora vou colocar, voltou a tocar sozinho, de boa. Tá, então funciona muito bem a questão da detecção. Agora vamos lá pro grave e subgrave. Olha! É bem legal a claridade sonora que a gente tem aqui, cara. E ele entrega bastante ali em subgrave. É legal que ele tem uma certa espacialidade também. Deixa eu trocar a música aqui. Vou botar no máximo só pra ver se vai estourar. Alguns picos de agudo, mas nada grave. Absolutamente nada grave. Eu já nem tô me ouvindo mais, inclusive. Olha, em volume máximo aqui, com músicas focadas em grave e subgrave, deu zero distorcida. E assim, pra ser bem honesto com vocês, eu fiquei bem satisfeito com a espacialidade que eles trouxeram aqui. Então a tecnologia que eles anunciam, né, a SoundX 2.0, ela, cara, cumpre muito bem o que é planejado pela marca. O isolamento de ruído passivo, no fim das contas, foi o suficiente porque o volume que o fone entregou e, mais uma vez também, né, a imersão, a espacialidade, ajudam na sua experiência de uso. A única coisa que me deixa um pouco mais inquieto com relação a esse modelo é o fato de eu não ter acesso ao preço ainda. Eu não me lembro aqui, na real, se eles chegaram a comentar o valor em avanço. É, cara, infelizmente no e-mail que eles me mandaram aqui com os dados, ainda não tem o preço. E como o produto ainda não foi lançado, eu não tenho como falar pra vocês. Mas assim, recentemente aqui no canal a gente viu um fone maravilhoso da Ugreen. Só não falo o nome aqui porque eu não me lembro, mas tá o vídeo bem aqui no canal, eu só tenho um fone da Ugreen, tá? É um fone de R$220 que ele é um espetáculo, mas se o pessoal da Stage Sound conseguir botar esse modelo aqui por menos do que R$220 ou igual a R$220, eu ficaria balançado. Eu tenho uma tendência ainda a ir pelo caminho ali da Ugreen, mas menos de R$200, cara, isso daqui é uma belíssima pedida se você tá com um orçamento bem apertado. É uma pena que a Stage Sound não disponibilizou um aplicativo ainda para você poder fazer a gestão do fone de uma maneira um pouco mais prática. Tem quem goste, né, de usar pelo aplicativo. Mas como também é um fone simples e que vai direto ao ponto, você não vai se ver muito perturbado aqui com o uso dos botões, né? Basicamente são 3 modos de cancelamento de ruído. Você liga e desliga, aumenta e abaixa o volume e tá tudo certo. No máximo você vai usar aqui os comandos desse botão para poder avançar e retroceder a faixa. Já que até mesmo tirando e colocando no fone de ouvido, ele vai ativar, né? Ele vai dar o play ou pause automaticamente. Então, cara, vai depender muito do preço. Eu vou deixar bem aí na tela, tá? Se no dia de lançamento desse vídeo aqui já tiver o preço, já tiver o anúncio. Inclusive, vocês vão poder verificar bem aqui na descrição do vídeo o link de compra. A Stage Sound geralmente trabalha muito bem com a Amazon no Brasil, então pode ser que já tenha esse modelo disponível aí para vocês direto na Amazon, sem taxa, sem imposto, sem aquelas outras coisas todas que vocês estão de saco cheio, tá? E volta e meia também tem um cupomzinho de desconto da Stage Sound, foi o caso com a Go Free, tá? E se você não tá ligado que rolou um desconto de mais de R$100 na Go Free, é porque você não faz parte dos grupos do canal. Os 3 primeiros links aqui da descrição se você quiser participar, tem no Telegram, tem no WhatsApp, enfim, só você escolher. Por lá eu posto link de promoção, novidade do canal, sempre que tem algum alerta aqui pra mim, já que a gente tem parceria com o AliExpress, com a Amazon do Brasil, Magazine Luiza, enfim. É só você correr lá pro grupo, deixar as notificações ligadas que toda vez que tem um anúncio legal eu posto por lá. Se você curtiu esse vídeo aqui, se foi o suficiente para análise e os detalhes aqui do Stage Hero Max, quase me perdi, tá? Eu ia falar Hero 6 aqui, porque eles têm outros fones intra-auriculares, mas nesse caso aqui é o único grandão que eles têm. Mas enfim, se foi suficiente para matar suas dúvidas, se eu conseguir te ajudar nesse vídeo, não custa nada você largar um like, deixar um comentário e se inscrever por aqui, já que é tudo de graça, tudo auxilia e assim você não perde um vídeo novo aqui nesse canal maravilhoso, diga-se de passagem, né? Não sou nem um pouco suspeito para falar isso para vocês. Enfim, fica aqui o meu abraço, valeu, até o próximo vídeo e tchau!